Olá, crocheteira! Para você que não me conhece ainda, meu nome é Aracânia Carinho, eu sou professora de crochê e também sou empreendedora digital. Primeiramente, antes de começar esse videozinho, eu gostaria de estar vindo te convidar a estar participando do meu aplicativo de crochê. Você baixa meu aplicativo de crochê gratuitamente, lá você tem acesso a vários conteúdos de crochê, por exemplo, apostilas de crochê, receitas e gráficos variados. Lá você tem acesso a planner logo, stickers, aulas de crochê, aulas de barradinhos, no caso os cursos lá, né? Tem acesso aos cursos lá. Então, como eu disse aí, você baixa esse aplicativo gratuitamente, você não precisa estar pagando nada por estar baixando esse aplicativo. E lá você vai ter acesso a vários conteúdos, você pode participar dos sorteios de kit de crochê. E o link eu vou deixar aí embaixo. O nome do meu aplicativo ele é Mundo Arco-Íris. O link vai estar aí embaixo na descrição. É só você procurar aí, aplicativo de crochê Mundo Arco-Íris. Clica nele que você vai estar baixando ele. E também gostaria de estar vindo te convidar a participar lá do meu grupo de crochê. O link vai estar aí embaixo na descrição. E eu também vou deixar o meu WhatsApp aí, você pode estar me chamando. Se você estiver assistindo esse vídeo futuramente, possivelmente esse link já vai ter sido redefinido, que sempre estou redefinindo, ou minhas outras administradoras que me ajudam lá no grupo, tá redefinindo porque para no caso ter sempre um link diferente lá, porque às vezes entra a pessoa e começa a enviar coisas erradas lá no caso, aí a gente te retira a pessoa e troca esse link para a pessoa não poder estar entrando mais. Então possivelmente você tenta entrar no grupo aí, mas vai estar aí, você não vai estar conseguindo. Então me chama no meu WhatsApp, vai lá, me chama no meu WhatsApp, pede o link lá pra mim que eu vou estar te mandando o link lá do meu grupo de crochê aí no caso aí. E além disso também não se esqueça de deixar o like no meu videozinho aí para estar me ajudando, se inscrever no meu canal aí e ficar atualizado aí. Como eu disse, me chama lá no meu WhatsApp, também salve o meu contato, assim que você chamar, salve o meu contato, porque eu tô sempre postando lá no meu status as novas videoaulas, que assim você fica por dentro lá também, todos os conteúdos dentro do aplicativo. Agora vamos estar falando aí, né? Nessa aulinha aqui, ó, nessa videoaula, vamos vir cá e vamos falar sobre um assunto aí, que no caso aqui é a terceira aulinha do Respondeu Arco-Íris, onde eu venho trazendo aí respostas sobre perguntas que normalmente as crocheteiras fazem lá em grupos do Facebook, ou por exemplo no meu WhatsApp, ou outros locais. Hoje vamos estar respondendo aí uma pergunta, no caso aí, que é a pergunta da Sueli aí, né, que eu tô olhando aqui no meu telefone, mas para você já mostrou aí no início do vídeo a pergunta da Sueli. A Sueli, ela postou num grupo de Facebook perguntando assim: bom dia pessoal, os jogos que vocês fazem de banheiro, de cozinha em crochê, algum cliente já reclamou que fica deslizando no piso de cerâmica? Olha, pode acontecer e também pode não estar acontecendo. Eu, por exemplo, realmente, como eu sou professora, eu tenho muitos barbantes. Eu tenho aqueles dali, tenho aqui na minha mesa, tem vários barbantes aqui também. Eu tava mexendo aqui hoje para gravar um videozinho dos meus sorteios. Então tem vários aqui, tem mais um cantinho nas prateleiras lá, então tem vários barbantes. E eu tenho vários barbantes de várias marcas diferentes, então eu tô sempre usando várias marcas diferentes. Tanto que por isso, no tempo que eu faço crochê, eu já utilizei várias marcas. Eu sei algumas que são melhores, algumas que são piores. Nunca utilizei uma marca que seja completamente ruim, falar assim, eu não usaria nunca mais. Mas tem aquelas marcas assim, que no caso lá tem alguns defeitinhos, como eu disse, tem umas que são melhores do que as outras. Então, como eu utilizo várias marcas, eu consigo ver a diferença de uma. Às vezes pode estar acontecendo o seguinte, uma questão aí pode estar acontecendo com ela. Ela pode estar comprando um barbante, por exemplo, barbante número 6, esses dias mesmo eu fiz uma aulinha que aconteceu isso. Ela pode estar comprando um barbante número 6, que esse barbante é quase da espessura número 4. Esse dia eu gravei uma aulinha no meu YouTube, que eu utilizei um barbante fio 8, a numeração, deixa eu pegar ele aqui assim, ó, deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, esse daqui, ó, que eu tá aqui na mesa, ele é um Supremo fio 6, não é esse daqui não, viu gente? Só tô dando uma dica aí. Supremo fio 6. Então tem a numeração lá. Então eu utilizei um barbante fio 8 com a numeração fio 8, que a espessura dele era idêntica à espessura do fio 6 de outro barbante. Era idêntico mesmo. Ele parecia muito um fio 6. Então se a crocheteira comprasse ali um fio 6 dessa marca,
Não é aquela dali, é outra marca. No caso aí, se ela comprasse um fio 6, ia ficar aparecendo o fio 4 na espessura. Então, se você faz um barbante no fio 4, possivelmente ele vai ficar deslizando mesmo. Então, essa é a primeira questão. A espessura do fio. Não é, por exemplo, todas as marcas, vamos supor, deve ter uns 15 a 20 marcas de barbante, por exemplo, mais conhecidas assim. Nem todas elas, o barbante fio 6 vão ser todos da mesma espessura, o fio 8 vão ser todos da mesma espessura, e isso depende de marca para marca. Cada barbante vai ter uma espessura diferente. Mesmo que, por exemplo, fio 6, o outro barbante vai ser fio 6, vai ser da mesma espessura. Não, pode ter uma diferença. Por exemplo, você que está iniciando, possivelmente você não saiba disso. Mas você que já tem um tempo, se você utiliza várias marcas igual eu, você vê a diferença. Às vezes você pega um barbante, ó, mas olha, daqui é fio 6, mas tá muito fino. Às vezes você pega um barbante fio 6, ó, mas esse barbante tá muito grosso para ser fio 6. Então, às vezes você faz isso. Por exemplo, eu do tempo que eu faço crochê, eu sempre quando eu pego um barbante, eu faço, ó, esse daqui não tá parecendo espessura fio 6. Ou não tá parecendo espessura fio 8. Então eu já consigo identificar. Mas para quem tá conhecendo, às vezes não conhece isso. Então esse pode ser o primeiro quesito das peças dela. No caso, como ela fez a pergunta, acredito que alguma cliente deve ter reclamado com ela sobre isso, que o tapete fica deslizando. Então, por isso que ela fez a pergunta. Então, eu acredito que deve ter acontecido com essa. Então, esse daí é um dos porém por ter acontecido isso na peça dela. A espessura do barbante. Já a segunda coisa que pode estar acontecendo, tem tapetes e tem tapetes. Por exemplo, quando a gente faz um tapete, e ele, no caso, ele é todo, por exemplo, feito de ponto alto, então a gente vai utilizar mais barbante. Quanto mais barbante, mais pesado a peça fica. Então, mais firme ela vai ficar no chão. Agora, se a gente faz, por exemplo, uma peça, por exemplo, normalmente são aquelas peças que utilizam, por exemplo, vão utilizar ponto alto com vários espacinhos na peça, então elas vão ficar menos pesadas, vai gastar menos barbante, vão ficar menos pesadas e podem ocorrer delas acabarem deslizando mesmo. E também depende do tamanho. Por exemplo, se você faz um tapete de 60 centímetros que ele fica pesado, ele não vai ficar deslizando. Agora, se você faz um tapete de 60 centímetros que ele não fica pesado, é bem capaz de ele deslizar no chão mesmo. Vou pegar um aqui, que no meu cantinho aqui tem vários, vou mostrar você ali, ó. Ali tem as minhas pecinhas lá, tá vendo que tem várias pecinhas lá no cantinho lá? Então tem várias pecinhas. Eu vou pegar umas pecinhas ali pra tá mostrando você o que eu estou falando agora. Já voltei aqui, eu nem deu pause no vídeo aí. Espero que você não tenha achado que eu te sumi, mas eu fui ali pegar ali. Então eu tô com 2 tapetes aqui. Então peguei 3 no caso. Peguei esses daqui, ó. Esse daqui eu vou tentar mostrar pra você. Peguei esse daqui, ele é uma peça de 60 centímetros. Então ele gastou muito pouco barbante. Acredito que umas 250 gramas mais ou menos. Então gastou realmente muito pouquinho, porque era aquele tapete econômico. Tem 60 centímetros. Então, e aqui você vê que tem muitos espaços nele e ele é sequência. Quando você vê tapete de sequências assim, são tapetes que normalmente gastam pouca quantidade de barbante. Também tem esse outro aqui, ó, que é bem parecidinho. Esse daqui é até ficou mais, no caso, menos pesado ainda do que aquele dali. Eu acredito que esse daqui deve ter gastado uns 200 gramas, porque realmente esse tapetinho ele é bem econômico. Bem econômico mesmo. Como você pode ver, tem vários espacinhos, tá vendo? Quanto mais espacinhos desse na peça, mais a sua peça ela vai estar ficando com menos pesada, né? E menos quantidade de barbante, então ela vai ficar mole. Então, por exemplo, essa daqui mesmo no chão, você colocar assim, dependendo, ela vai ficar deslizando mesmo. Então, às vezes você pisa e ela anda um pouquinho pra frente, porque ela é uma peça, como eu disse, é muito econômica, que gasta muito pouco. Normalmente essas peças econômicas assim, ela gasta muito pouco barbante, mas elas têm esse porém, que normalmente elas podem ficar deslizando ali no chão.
Então, esse é um quesito aí. Vou estar mostrando outro pra você aqui, ó. Tem esse outro tapete aqui, ó, que você pode ver, ele é cheio de detalhes. Esse daqui já tá um pouquinho mais grande, como você pode ver, ó. Ele é cheio de detalhes, aqui feito com ponto alto. Aqui tem o ponto pipoca, ó, várias carreiras de ponto pipoca. Tem o bico aqui. Então, esse daqui é um tapete que gastou muito. Não pode dizer muito barbante, né? Fala assim, gastou mais barbante do que aqueles outros ali, com certeza. E no caso, ele é bem pesado, então ele ficou bem pesadinho. Acredito que nele aqui deve ter mais ou menos umas 400, 500 gramas nele aqui. Ele ficou bem pesadinho. Por exemplo, essa peça aqui no chão, se você pisar nela, ela não vai andar. A não ser que se você empurra essa peça, ela não vai estar andando pra frente. Então, ela vai continuar no chão. Então, esse é o quesito. O peso da peça e o tamanho da peça. Às vezes você olha no YouTube, às vezes você procura no YouTube assim, peças econômicas. Mas, às vezes, essa peça econômica, por mais que ela chegue econômica, ela tem um porém. Ela vai acabar ficando assim mesmo. E, às vezes, por exemplo, vamos supor, acredito que seja eu, às vezes na casa dessa pessoa tem criança, normalmente criança fica muito andando pra lá e pra cá, pode acabar escorregando, às vezes tem pessoa mais de idade, então eu mesmo não aconselho fazer tapete desse jeito aqui, pra quando normalmente criança, na casa que criança é mais assim, custosa, né, ou na casa que tem idoso principalmente, por exemplo, a criança, se ela escorrega ali, ela consegue mais ou menos se segurar, dependendo da idade. Agora já o idoso já tem mais dificuldade. Então, essas peças aqui, ó, que são mais econômicas, eu particularmente não indico pra quem tem essas pessoas no caso ali. A não ser que você queira fazer. Eu quero fazer esse tapetinho, mas faz ele num tamanho maior. Por exemplo, esse aqui tem 60 centímetros, faz ele no tamanho de 70 centímetros, que ele vai ficar uma peça maior. Vai gastar mais barbante, vai ficar mais pesado, então não vai ficar escorregando ali no chão. Então, essa é a segunda coisa que pode estar acontecendo aí nela aí. Então, esses são os dois poréns aí que pode estar acontecendo. A espessura do barbante, então, se ela pega um barbante com a espessura mais fina, o barbante vai ficar menos fino e, como diz, a peça também vai ficar menos pesada. E também, dependendo do modelo que ela faz. Às vezes, se ela, como eu disse, ela fizer um modelo econômico, bem capaz dessa peça ficar flexível no chão, não ficar flexível, né? A pessoa pisar e ela escorregar. Se ela faz um modelo mais pesado, com certeza essa peça vai grudar no chão, não vai grudar, né? Mas a pessoa vai pisar e a peça não vai ficar escorregando ali no chão. E vou trazer uma dicasinha aqui. Mostrei os dois, porém eu tenho quase certeza que foi um desses quesitos que aconteceu na peça dela. Porque eu tenho certeza absoluta, se a crocheteira fizer uma peça dessa, não fica escorregando, igual essa daqui que eu tenho, que ela é bem grandinha, bem pesada. Tem vários pontos que utilizam mais barbante, então mais pesada, ela não vai ficar escorregando. Mesmo que ela tenha 60 centímetros ali, que eu posso dizer, uma espessura de tamanho de tapete, no mínimo ali pra estar fazendo, né? 60 centímetros, mesmo que ela tenha, se for um tapete que utiliza bastante barbante, a peça vai ficar pesada e não vai ficar escorregando. Mas eu vou trazer uma dica aqui pra você, que no caso ali gosta de fazer tapetes assim, ou se a cliente pediu, a cliente pode estar pedindo, é um tapete bem econômico, baratinho. Eu indico você também a estar falando para cliente, ó, você quer um tapete bem econômico e no tamanho mínimo, pode ser 60 centímetros assim, né? Então, você fala pra ela, ó, normalmente esses tapetes, eles utilizam pouco barbante, pode ser assim, pouco, né? Você fala assim, utiliza menos barbante, então é bem capaz dele ficar um pouco escorregadio no chão, pela quantidade de barbante, ele não fica tão pesado. Então, você pode fazer, não fica tão pesado, então pode ficar escorregando no chão. Então, você já fala pra cliente, explica pra ela antes de vender essa peça, né? Pra depois não ocorrer disso, né? Que eu acredito que a cliente tenha reclamado com ela, que a peça ficou negociando, ficou no chão assim, escorregando. E também você pode estar fazendo o seguinte, tem a opção, essa daqui é uma resina, claro que a peça vai ficar mais cara, mas por exemplo, se você, como eu disse, vai fazer uma peça para uma casa que tem uma pessoa idosa, com certeza eu indicaria muito estar passando essa resina. Essa resina aqui, normalmente ela é utilizada para fazer tapete na agulha mágica. Se você não sabe o que é tapete na agulha mágica, baixe meu aplicativo, que eu já tô gravando as aulinhas para estar postando lá de tapete na agulha mágica. Ainda não tem as aulinhas lá do meu curso, é um cursinho que eu vou estar gravando, então eu vou estar ensinando você tapete na agulha mágica. Também tem um curso do tapete
no amarradinho. Lá no aplicativo tem muita coisa de crochê. Se você não baixou ainda, você tá perdendo conteúdo, porque lá todos os dias são adicionados novos conteúdos dentro do meu aplicativo. Então, como eu disse, você baixa ele gratuitamente. Então, é essa resina aqui, ó. A que eu gosto é essa daqui, ó, do Melo. Ela é muito boa, realmente muito boa, do Melo. É a que eu indico, não tá me patrocinando, mas realmente indico porque ela é muito boa mesmo. Esse daqui mesmo tem uns 3 anos que eu comprei e ainda até hoje eu utilizo ele e tá intacto. E como eu tava falando pra vocês aqui, o videozinho parou de gravar do nada. Às vezes acontece isso, mas parou de gravar do nada. Eu continuei falando que nem boba aqui, depois que fui perceber que o videozinho não tava gravando. Mas aí voltei aqui agora pra tá continuando a gravar com você. A resina é tipo uma pasta. Ela é tipo uma pasta. Deixa eu pegar aqui o negócio. Tá vendo? Ela é tipo uma pasta. Então você pega essa pasta e passa no tapete. Só que em tapete de crochê, quando a gente faz o tapete na agulha mágica, que normalmente é o que a gente utiliza na resina, né? Então a gente pega esse negócio e faz na agulha mágica, porque se não passar a resina, os pontos soltam. Então, como eu disse aí, no crochê ali, ele tem uma diferença para estar passando. Você não pode pegar, vou passar aqui de qualquer forma, que sua peça vai ficar bem feinha aí, não vai ficar uma peça bonita. Então você tem que saber passar. Eu ainda vou gravar, eu não tenho esse videozinho, já vou até anotar ali um videozinho para estar gravando isso lá pro meu canal do YouTube, pro meu curso. Gravando essa aulinha ensinando você a estar passando a resina no tapete, porque normalmente a gente pega a colher, a espátula, né, e vai passando assim, empurrando. Mas aqui não tem como tá fazendo isso por causa dos espacinhos aqui, ó. Mas aí eu vou estar gravando o videozinho e vou ensinar você a estar passando aí a sua resina. E essa resina, ela é muito boa. Então, por que ela é muito boa? A gente passa nela, a gente deixa secar por uns 3, 4 dias no mínimo ali. Mínimo 3, 4 dias. Mas se você quiser deixar uns 10 mais ou menos, tá bom. Mas aí você pode mandar ela para sua cliente e fala para ela, ó, não lava essa peça antes dos 10 dias. Então, deixa ela secar ali. Não lavar antes dos 10 dias. Mas depois que você passa ela seca, ela é tipo uma cola que cola. Então, ela vai pregar no chão, por exemplo, você pega o tapete, joga esse tapetinho no chão. Então, ele jogou ela no chão, ela vai pegar no chão e mesmo se você pega com o seu pé, você empurrar a peça assim, com o seu pé mesmo, vamos supor, o chão tá aqui e a peça tá aqui. Você tentar empurrar, a peça não empurra, ela gruda no chão mesmo, ela solta. Mas aí você tem que pegar, por exemplo, os ladinhos dela e puxar assim, você senta, você escuta até o barulho de esfregando, que ela prega mesmo no chão. Então, mas ela é muito boa. Eu utilizo normalmente nos tapetes de agulha mágica que eu faço. Eu já cheguei a passar nesses tapetes aqui. Eu não passo porque normalmente eu não faço mais crochê, né? Assim, para vender para outras pessoas, somente para o meu uso próprio, eu vou dar para alguém no caso aí. Mas na época que eu fazia, eu colocava, eu explicava para a crocheteira, ó, tem essa resina aqui, você quer que eu passe ela pro tapete ficar pregado no chão? Então eu falava com ela, se ela falasse que queria, claro que eu colocava um valorzinho a mais, porque a gente paga pela resina também, né? Então eu falava com ela, então se ela queria eu passar, se não eu não passava. E não estraga a sua peça, não estraga o seu barbante, não mancha, mas como eu disse, no tapete de crochê tem que ter ali, passar com delicadeza, não pode ir passando assim, porque senão vaza do lado de cá e fica aparecendo no seu tapete. Então tem que ter a delicadeza para estar passando ali. Vou estar ensinando vocês a estar passando e nas pecinhas de crochê eu vou gravar um videozinho embaixo do meu aplicativo, que se você tá chegando futuramente já deve ter até esse videozinho gravado lá. Mas isso daí é a linha que eu trouxe hoje explicando o porquê, como eu disse. O primeiro, pela espessura do fio. Provavelmente o fio às vezes é um pouco mais fino, a peça fica um pouquinho mais pequena. E também no caso ali, então ela utiliza menos barbante, fica menos leve. Quanto mais leve uma peça, mais é provável que ela vá deslizar no chão. E quanto mais pesado, é provável que ela não vai deslizar, porque ela vai ficar pesada, então ela vai pesar no chão e você vai pisar nela, ela não vai ficar assim sambando, né? Ela não vai ficar sambando pra lá e pra cá. E o segundo, porém, aí no caso, é a parte de
de tapetes econômicos que eu falei ali, né? Quanto mais pequeno a peça, igual essa daqui que eu mostrei, que agora é essa daqui que é mais leve ainda, essa daqui que é mais leve ainda, quanto mais espacinhos na sua peça, pontos normais, que aqui você viu que é só de pontos altos, então, e vários espacinhos. Se eu tivesse feito essa peça toda de ponto alto, então vamos supor onde é espacinho aqui, se tivesse ponto alto aqui, esse tapete retangular todinho de ponto alto, ele ia ficar muito mais pesado e não ia ficar deslizando no chão. Mas como tem vários espacinhos, ficou uma peça leve. E, no caso, eu teria que fazer uma peça muito maior, que aqui tem 60 centímetros. Eu teria que fazer uma peça de 70, 75 centímetros, pra ela pesar um pouquinho maior, gastar mais barbante e não ficar deslizando no chão, não ficar sambando no chão lá, né? E no caso, essa daqui, como você pode ver, é uma peça que tem vários pontos aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, sequência de pontos aqui, ó, pontos altos. Aqui também vem, ó, vários pontos altos. E aqui começa no caso aqui, ó, que é o ponto pipoca. Eu tô até do lado avesso aqui agora que eu vi. Então aqui tem os pontos pipoca, como você vê, ó. Ponto pipoca, então utiliza mais pontos, fica mais pesado. O bico também é um bico grande, com vários pontos. Então a peça fica bem mais pesada aí no caso aí. Então uma peça realmente que não vai ficar escorregando no chão. Vou aproveitar que eu tô gravando esse vídeo, vou colocar as duas pecinhas no chão e vou fazer algumas demonstrações para vocês aí. Vamos lá, no caso, colocando essas pecinhas no chão aqui. Vou tentar ver se eu encontro aqui um tapete usando a resina para vocês verem como é que ele prega no chão mesmo. Eu virei a câmera aqui porque eu tentei gravar assim e tá ficando muito difícil de pegar o ângulo aí no caso aí. Então eu virei minha câmera assim, né? Tá pegando aqui. Eu coloquei os dois tapetes no chão, como você pode ver, tem até uma diferença que eu me disse. Aquele dali é um tapete de 60 centímetros. Aquele dali deve ter uns 70, 75 no máximo. E esse daqui tem 60 centímetros mesmo. E, como você pode ver, tem um pouquinho de diferença. Talvez você não consiga ver essa diferença, mas eu também indico você aí a tá fazendo o seguinte. Pega duas peças que você tem ali, como eu disse, um mais grande, mais pesado, utilizando mais barbantes. E pega uma peça mais pequenininha, como você pode ver aqui, que é um tapete de 60 centímetros, bem pequenininho. E coloca no chão e vê a diferença dos dois. Esse daqui, ó, como você faz assim, ó, só de fazer isso daqui, ó, de bem levinho, você consegue empurrar a peça pra lá e pra cá. Então, qualquer coisa andando, que você dá um trenzinho assim, a peça já empurra pra lá e pra cá. Então, ela já vai pra lá e pra cá só de fazer isso, ó, bem fácil. Já essa daqui pra mim tá empurrando ela pra frente, pra trás, ó, eu tenho que fazer um esforço muito maior, porque ela é mais pesada e, no caso ali, como eu disse, é mais grande também. Então, tem que fazer um esforço bem maior do que aquele dali. Então, essa é a diferença com a peça daqui. Então, a criança, normalmente, criança que anda pra lá e pra cá, qualquer coisinha que a criança pode fazer assim, ela pode desequilibrar. Uma pessoa mais de idade também pode acabar pisando assim, ó, e tá desequilibrando. Já esse daqui é uma peça muito pesada. Por exemplo, uma pessoa de idade que ela não tem muita força, então ela não vai pisar com força para cair ali no caso. Uma criança que ela não tem muita força também, ela não vai ter força para empurrar o tapete, assim, a não ser que ela queira mesmo fazer isso. Mas assim, só de andar naturalmente, não vai fazer isso. Então a probabilidade da pessoa escorregar com um tapete mais grande é muito menor do que escorregar com esse tapete aqui, que é o tapete mais pequenininho. Como eu disse, aliás, no vídeo aqui você não pode estar vendo eu descrevendo aí, mas eu indico você, pega duas peças, se você tiver duas peças, uma mais levinha de tapete, igual esse daqui, ó, que ela é um tapetinho de 60 centímetros, pequenininho, daqueles modelo econômico. Esse daqui é um modelo econômico, de 60 centímetros. Então, pega uma dessa, um tapete desse, e faz você aí mesmo. Tenta empurrar assim pra você ver. E agora pega um tapete maior, mais pesado e mais grande pra você ver. Você vai ter que ter muito mais força para conseguir empurrar esse. Então, você ali do dia a dia, andando pra lá e pra cá, você não vai conseguir deslizar com esse tapete aqui. Teria que colocar muita força mesmo. Já aquele outro ali, qualquer coisinha, você andar mesmo, só de andar mesmo, já consegue empurrar o tapete. Então, esses são os quesitos que eu queria trazer pra você aí, sobre como que, no caso aí, sobre a pergunta, eu vou até reler ali junto com você, né? Vamos lembrar a pergunta certinho pra vocês. Então, ela perguntou aí, no caso, ela perguntou: bom dia, pessoal,
Os jogos que você faz de banheiro e de cozinha em crochê, alguma cliente já reclamou que ficam deslizando no piso de cerâmica? Nunca me ocorreu isso, nunca me ocorreu mesmo, porque eu sempre fui uma crocheteira. Quando eu fazia crochê, hoje em dia eu sou só professora, né? Mas também sou crocheteira. Na época eu fazia crochê para venda, eu sempre conversava muito com minha cliente, eu explicava essa peça tal, de tal jeito, então eu sempre gostava de explicar tudo para a cliente. Qualquer pergunta que a cliente tinha, eu respondia, ó, isso. Então, nunca me ocorreu isso, ainda bem, né? Ainda bem que nunca me ocorreu isso mesmo. Mas, como eu disse aí, você pode estar sempre conversando com o seu cliente. Às vezes tem cliente mesmo que pede, eu quero um tapete mais econômico, mais barato. Então você explica, ó, tenho esses tapetes mais econômicos, mais baratos, são os tapetes mais pequenos. Então, eles utilizam menos barbante, por serem econômicos, então é provável que às vezes ele pode ficar um pouco deslizando no chão na hora de pisar, por ele ser pouco, se gastar pouco barbante. Você pergunta ela, você gostaria de uma peça assim, ou você gostaria de uma peça maior, no caso aí, que gasta um pouquinho mais de barbante, mas que você teria ali no caso ali, essa opção ali de tá pisando e a peça não tá deslizando. Meu sobrinho. Mas aí no caso é isso mesmo que eu queria estar falando aqui. Então você pode estar conversando com a sua cliente ali, explica tudo direitinho para ela sobre isso. Você pergunta para ela, ó, você quer um tapete mais econômico? Tem a opção ali de eu estar passando um pouco de resina nele, mas ele também vai ficar um pouquinho mais caro ali por causa da resina que eu passo nele. Então você pode estar dando, explicando, conversando com a sua cliente, explicando todas as opções que ela tem, porque, como eu disse aí, no caso dela ali, algum cliente deve ter reclamado. Então, possivelmente, se aconteceu isso, ela pediu uma peça mais pequena, um joguinho mais simples, que aqueles joguinhos mais simples gastam um pouco barbante. Então, é possível ter acontecido. Se ela explicasse para a cliente, ó, esse joguinho aqui é um joguinho bem econômico, por exemplo, um joguinho de banheiro. Então, as peças ali do negócio gastam um pouco barbante, é um joguinho mais pequeno, então é possível dele ficar um pouquinho deslizando no chão. Se eu gostaria que eu passasse um pouquinho de resina, ele vai ficar um pouquinho mais caro, só um pouquinho. Você explica para ela ver a quantidade certa, explicar, eu vou tentar trazer isso lá no meu curso também, explicando valores, acréscimos quando se passa resina. E você explica pra ela tudo aí. Então você explicou pra ela, você vê com ela o que ela quer. Então se ela fala assim, não, eu quero tapete normal. Então se depois ela reclamar com você, você tem o quesito de falar. Ó, eu falei que quando a gente faz uma peça mais pequena, era provável de ficar um pouquinho mais deslizando do que quando a gente faz uma peça grande, ou no caso de passar um pouquinho de resina ali embaixo ali. Então, essas opções que eu queria trazer pra você aí. Tá explicando aí, tirando a pergunta da Suelen, né, no caso ali, respondendo a pergunta da Suelen. Espero que você tenha gostado. Se você teve dificuldade nisso também, se você já passou por isso ou se nunca passou, agora você vai ficar mais esperto com as suas clientes, vai saber conversar com ela ali, explicar um pouquinho para ela. Também vai baixar o meu aplicativo e vai lá, porque, por exemplo, se você está assistindo essa aula futuramente, você já vai ter acesso a essas aulas gravadas de eu explicando sobre a passação da resina na peça de crochê e também explicando sobre preços ali. Se você tá chegando agora, acabei de gravar esse vídeo, já tá assistindo aí, espera um pouquinho que daqui a alguns dias aí já vai ter essas aulinhas gravadas lá no meu curso de crochê. E também não se esqueça de baixar o meu aplicativo. Como eu disse, lá você tem acesso a vários conteúdos de crochê, aprende várias coisas. Esse videozinho que você tá assistindo do Responder o Arco-Íris. Lá você vai ter acesso a todos os videozinhos do Responder o Arco-Íris, igual eu trouxe dicas aqui nesse videozinho. Lá tem dicas diferentes de outras coisas que normalmente as crocheteiras fazem perguntas lá. E dou um tchauzinho pra você. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal e me chamar no WhatsApp e entrar no meu grupo de crochê para conhecer outras crocheteiras lá. Dou um tchauzinho pra você. Até o próximo vídeo que você assistir comigo aí.